Olá, seja muito bem-vindo ao Me Escuta Podcast. Esse que é o primeiro episódio de um programa muito legal, sensacional, que você vai acompanhar agora. Eu que sou o Nicolas, na companhia do Vitor, somos host e co-host. Agora quem que é o host, quem que é o co-host, a gente não decidiu. São coco-hosts. Cocôs. E... É um programa pra falar bobagem, tá? Já fica bem explícito isso aqui. E nós não preparamos um tema, a gente ficou pensando, nossa, o que a gente vai falar? Do que a gente vai falar? E não pensou em nada. Temos muita coisa pra dizer, mas nada pra falar. Assim, nós pensamos em convidados para os próximos episódios, e aí, com um convidado, fica mais fácil de montar um roteiro, montar perguntas. Agora, com nós dois aqui, o que a gente vai falar? Não é dois bestas. Tipo, a gente tá aqui só pra falar um pouquinho. E a gente tá sendo aqui um programa, não é patrocinado, como que é? Patrocinado, vai. É patrocinado. Mas é que tem outra palavra. Uma realização de VMark Vídeos. Valério Pereira, muito obrigado, chefinho. Aqui, ó. Beijo aqui, ó. Vamos trabalhar em dobro. Pra poder pagar esse programa. Isso aí. E também a gente vai monetizar esse programa, né? A gente devolve uma partezinha, o que o YouTube pagar. Se o YouTube pagar. Porque eu acho que a gente vai ganhar uns 20 mil por mês aqui a partir do segundo episódio. Mas lógico. Não tem Não, aqui a gente vai desbancar o Flow e o Podpah. Em 2 segundos. Em 2 segundos. Não precisa de muito. E, inclusive, o que a gente pode começar falando, então? Eu acho que a gente pode deixar bem claro que hoje é sábado, né? A gente tentou gravar durante a semana, de segunda a sexta, mas a gente trabalhou bastante e não conseguiu gravar. Então, e aí, como foi sua semana? Cara, minha semana foi bem cansativa, porque a gente teve muitas edições, muitos trabalhos e também retrabalhos, né? Isso que a gente se diverte aqui na VMark. As correções é a parte mais complexa. Mas assim, a gente tá cansado, mas tá feliz. Mas tá feliz. Porque no antigo trabalho que eu tinha, eu tava cansado e triste. Era uma função muito nada a ver. Imagino que... Não, e você é formado em comunicação e multimeios, né? Então... Formado em comunicação. E tava carregando caixa, arrastando pallet. Montando expositor. Cara, isso é... E eu tô batendo na mesa, não pode bater na mesa. Não, então eu vou aproveitar e vou puxar o gancho aí que você falou de trabalho ruim. Eu também passei por muitos trabalhos, né? O meu trabalho anterior também, eu sempre vim estudando essa parada de vídeo, mas meu trabalho anterior era vestindo a galera de terno. Realmente, cara, eu internava as pessoas. Mas era bem melhor ainda do que carregar caixa. Tinha ar-condicionado, você tava vestido bonitinho, você não tava de bermuda e coturno de EPI. Com o bico de ferro. E era bem melhor, assim, em condições físicas mesmo, porque, pô, o ar-condicionado faz toda a diferença. A gente vai ter que lembrar também que eu já trabalhei em restaurante árabe. Daí é complicado. Das 5 da tarde até as 2 da manhã. Ficava na boca do fogão. Não ficava na boca do fogão, ficava na boca da esfirra. Mas você ficava ali na cozinha. Ficava na cozinha, era quente pra caramba. Era quente pra caramba. Porque, na verdade lá não tinha nem fogão, né? Lá era uma fornalha, assim, elétrica. Então, tipo, era uma esteira. Então você metia as esfirras ali e saia na esteira. Mas eu nunca vi fazer esfirra. A esteira quentaça, porque a esfirra saía, tipo, em 30 segundos. Era o tempo dela passar por dentro do bagulho e sair do outro lado. Tá, então, pega. o bagulho é muito quente. E eu já trabalhei também em prensa de entretela, prensa de roupa. Então eu trabalhei numa fábrica de roupa, não sei se você lembra disso. Não. Eu trabalhei numa fábrica de roupa. Eu trabalhava prensando entretela no tecido. Daí você prendeu o dedo ali, ganhou uma indenização. Quem dera. A questão era, a prensa lá, tipo, a 200 graus. Então a gente, tipo, enfiava o bagulho, aí saía aquele vapor pelos lados que queimava a pele. Era bem triste, cara. Fica com os couro quente, vira pururuca. Você já tira ali... Não, mentira. Não precisa de horário de almoço, né? Fábrica, afinal de contas. Pois é. Inclusive, a gente ficou pensando, cara, o que a gente vai conversar? Porque nós somos 2 jovens com 21 anos. Considere 21 anos, porque hoje é sábado, na terça-feira é o aniversário de 21 dele. Isso aí. Então, esse programa provavelmente não vai sair na terça-feira também. Precisa editar esse programa, porque não tem ninguém fazendo os cortes agora. Pois é. E vamos deixar isso na mão do Bruno? Pô, Bruno... Ele vai se divertir assistindo isso aqui. Galera, ó, não corte isso, Bruno. A gente quer que as pessoas saibam que a gente joga trabalho na sua mão de propósito. Isso. Pela maldade.
que daí a maldade veio pra mim. Ah, isso aí a gente vai ter que cortar Isso- fora. Coloca o Bruno. Pode ser, coloca o... Fechou. Mano, é só bobeira, só bobeira. Não, então vamos para as perguntas pessoais. Vamos lá, você é um jovem de 21 anos que passou por algumas experiências profissionais e agora tá entrando nesse mercado de vídeos. Como que a tua experiência na faculdade te ajudou a hoje estar trabalhando nessa parada aqui e auxiliando a gente? Cara, praticamente a minha faculdade tem sim a parte que eu aprendi estudando lá, mas muita coisa a gente faz nas entrelinhas ali, seja antes ou depois da faculdade. E assim, um fator muito importante de eu estar fazendo faculdade foi conseguir o estágio. Quando eu entrei no estágio na rádio, é que as coisas mudaram. Porque eu comecei a conhecer um mundo diferente de tudo que eu já tinha visto. Conheci a mídia de fato, as coisas que vão pro ar, as coisas que não vão pro ar, as coisas que são produzidas ali de última hora para ir pro ar. Porque muitas vezes as coisas não é produzida assim, tipo, com antecedência, 3 dias antes. E aí tinha coisa que a gente desenrolava na hora, tinha erros que vinham a bucha depois, tipo, pô, velho, não podia ter acontecido isso, aconteceu. E é uma coisa assim, um ritmo de trabalho que, por mais que seja uma objeção para muitos, né? Ah, não vou trabalhar em rádio e TV por conta disso. É uma coisa que eu gostava. Eu era apaixonado por isso e também desenvolvi bastante minha fala. Isso no podcast que vocês estão ouvindo, a minha voz não é sempre assim. É meio que um personagem que eu monto na minha própria cabeça, e isso funciona muito bem pra mim, pra outros pode não funcionar. E daí eu começo a falar com uma entonação. Também eu tô falando assim, mas eu aprendi na rádio, principalmente entrando ao vivo, a falar de uma maneira que conecta mais com o público, que joga a animação do público lá em cima, porque às vezes a pessoa não tá num dia muito bom, assim, ela liga o rádio, daí ela ouve o locutor lá em cima, e aí ela entra na mesma vibe. Ajuda a dar um... Uma coisa que um arrasta o outro, um puxa o outro. E principalmente a minha participação, pro público entender, porque o Vitor já sabe tudo que eu vou falar agora. Eu era basicamente o Robin do locutor. O Amarildo Legal, né, era o Batman, e eu era o Robin, então eu tava ali pra auxiliar, principalmente na hora de anunciar prêmios. Então daí, a Maria da Silva, final do telefone da Maria, 3302. Olá, Maria! Você que ganhou um par de ingressos pro cinema aqui da Maringá FM. Daí eu falava assim, Maria, você que tem o telefone 3302. E essas coisas assim, tipo, eu ia muito no feeling porque eu não tive um treinamento, eu não tive um workshop de como falar na rádio. Eu ia ouvindo, pô, o locutor fala assim. O outro locutor, que eles alternavam os turnos. O próximo locutor, ele também fala assim. Pô, eu vou seguir a mesma linha. É um caminho pra seguir, né? É a parada de aprender olhando. E também uma coisa que foi importante pra mim, né, nesse estágio, foi encarar, assim, sair da zona de conforto. Eu sempre tive muita vergonha, sempre tive muito medo da reação das pessoas. Isso é uma coisa que, entrando num lado mais profundo, vem de criação, da infância. Eu não culpo meus pais, eu até perdoo eles por isso, porque é a primeira vez que eles foram pais. E não que eu seja o filho mais velho, mas é que, bom, teve a minha irmã e teve eu. Foi próximo, assim, né? Foi a primeira vez que eles foram pais de um menino. E aí esse menino do nada vira um adolescente, e aí esse menino do nada tá entrando na vida adulta. Eles não souberam muito como lidar. Às vezes eles me tratam como criança, só que, como a gente falou, eu tenho 21. Mas é uma coisa assim que eu tenho que entender que eles nunca foram pais de alguém de 21 anos pra saber como se portar. Então, eu tinha muito medo de encarar diretoria, gerência, coordenação, essas coisas. Até que um dia eu me deparei, eu preciso fazer isso acontecer, eu tenho que abraçar essa oportunidade ou criar a oportunidade. Então eu fui na mesa da diretora na época e eu lembro até hoje que eu falei tremendo. E ela completava as frases porque ela já sabia o que eu queria. E aí, tipo, eu queria uma oportunidade pra falar ao vivo e tal, ler umas notícias e tal. Tá, então você quer falar ao vivo e tal, não sei o quê. E aí ela foi me entendendo. É lógico, eu não tive coragem nenhuma porque eu fiquei realmente tremendo.
Mas aquilo deu certo. Eu acho que só do fato de eu encarar um pouco esse medo de sentar na mesa dela, falar com ela e tal, ela já percebeu alguma coisa diferente. Porque eu não tô numa posição de liderança, você ainda tá, porque aqui na Vmark você é o head, então você tem o feeling de quando a pessoa tem esse fazer por onde, esse correr atrás. Então ela, como líder, diretora que estava ali, ela percebeu que, pô, eu queria pelo menos tentar. E aí ela me deu a oportunidade. Tinha algumas coisas que não dava pra ser feitas por mim. Tipo, no programa eles têm uma notícia que acontece entre as músicas ali, que é uma notícia séria. E aquilo não pode ter erros. Se o locutor falar uma palavra errada, já vem alguém pra dar uma chinelada nele. E imagina deixar isso na mão do estagiário. Então foi aí que eu comecei anunciando os prêmios. Eu tinha uma brincadeira lá, porque nessa rádio em questão, né? Eu já falei o nome do Amarildo Legal, então... Enfim, Maringá FM. Na Maringá FM eles têm um programa, geralmente acontece às 10 da manhã, que é o melhor de 3. São 3 músicas competindo, e o povo vai votando, escolhendo, e aí eu interagia, tipo, pô, o meu voto vai pra tal música, eu gosto mais de tal música. Não, os ouvintes estão meio indecisos, porque tá tantos % de votos pra tal música, e tá empatado e tal, não sei o quê. E aí eu começava a fazer isso. Na parte da manhã, é que eu ficava a parte da manhã toda, só que eu considero 7 horas da manhã bem mais cedo, então tipo, é manhã. A parte mais cedo, né? Então começava às 7 horas o jornalismo, eu tava lá com a galera, tinha o locutor, tinha os jornalistas, repórteres, e eles faziam a pauta, faziam espelho. E aí eu tinha acesso no Google Drive ao espelho. Então eu tinha todas as notícias ali. E aí eu tentava, né? Tipo, pô, deixa eu ler tal notícia. Aí eles começaram a ver que eu queria mesmo e deixaram eu ler a boa notícia do dia, que é sempre uma notícia assim... Lógico, como o nome já diz, é uma boa notícia. Mas às vezes é para promover algum evento cultural da cidade, às vezes é para promover empregos, porque era sempre na segunda-feira a boa notícia do dia era anunciar vagas de emprego. Então eles deixavam eu fazer essa participação. Até na enquete do dia também, que a gente fazia uma pergunta aleatória, tipo, dependia da época, né? Quando tá começando o ano, quem do BBB quem de Maringá você gostaria de ver no BBB? Eu gostaria de ver o Amarildo Legal, não sei o quê. Inclusive eu dei uma bola fora ao vivo, porque muitos conhecem o Bruno Peruca. Na época o Bruno Peruca trabalhou com a gente na Maringá FM, foi pra Rádio Massa, e ele tava estreando naquela semana um programa na rádio, que ia competir diretamente com o jornalismo da Maringá FM. Os dois começam às 7 da manhã. E aí, nesse dia, que acho que era ou o dia da inauguração do programa, ou no próximo dia, eles falaram, e aí, Nicolas, quem que você quer ver de Maringá no BBB? Eu falei, cara, o Bruno Peruca seria da hora. Eles cortaram, depois, né, que a gente saiu do ar, eles cortaram o microfone. Pô, Nicolas, você me fala do Bruno Peruca ao vivo, os caras vão lembrar que ele tá inaugurando o programa hoje. Eles vão trocar de rádio, a audiência sai daqui pra lá. E aí, eu fazia essas participações, assim, de ler a enquete do dia. A Marina Fernandes, se alguma Marina Fernandes tá assistindo aí, que eu inventei seu nome. Marina Fernandes falou que quer ver o apresentador Salsicha no BBB. O Julinho do Gás, tinha uns ouvintes assim. O Julinho do Gás quer ver o Marcelo Batista. E acho que era isso que eu fazia, mas era uma coisa que me desenvolveu muito. Principalmente... Tanto quanto a faculdade. Principalmente a perder a vergonha. Porque, pô, falar ao vivo eu não podia gaguejar e eu tinha que ter confiança naquilo que eu tava falando. Então, tipo, a Marina Fernandes, tipo, eu li errado? Não, vai embora. O negócio tá escrito Maria Fernandes, mas o meu cérebro leu Marina. Fala Marina ao vivo mesmo e vai embora. Não tem...
corrige depois. Ninguém precisa saber que é. É. Aí a gente... Marisa. É Marisa Fernandes. A gente mandava mensagem depois avisando o ouvinte que ele ganhou, porque às vezes a pessoa nem tá mais escutando a rádio, então não tinha como ela saber. E eu gerenciava essa parte de atender o público também. Uhum. Na faculdade, teve assim uma preparação pra Antes da gente ir pra faculdade, qual que foi a mensagem mais estranha que você recebeu, você lembra? Dos ouvintes? Cara, mensagem estranha. Eu lembro. Tinha um cara que, volta e meia, cara, tinha um jogo estilo Ragnarok, sabe? Aqueles bem RPGzão, que você compra itens, tipo Tibia. Você pega, você consegue vender por reais ou dólares. Enfim, você consegue vender a sua conta no Tibia por ela ter muitos itens. Do nada, esse mesmo ouvinte pegava o WhatsApp e mandava, tipo, de 15 em 15 dias. Ele mandava uma mensagem desse tamanho, assim, com o nome do item pra vender nesse jogo dele. Eu não lembro agora o nome do jogo, mas ele mandava, tipo, espada afiada, encantação, 5, não sei o quê. Era isso que ele mandava. Mas, assim, de estranho era isso, porque a maioria era engraçado. Tinha sempre as figurinhas carimbadas, tá todo dia mandando a mesma mensagem, na mesma entonação. Acho que não é muito ético. Ctrl-C, Ctrl-V. Não fala nomes não, só. Não vou falar nomes, mas é que assim, que como a pessoa é muito caricata, talvez imitar ela sem dizer o nome a pessoa já vai saber. Mas... Por favor, faça. É que eu sou bom de imitações, né? Por favor, principalmente quando é uma pessoa desconhecida, assim. Olha, marido legal, eu queria ouvir a música Maiara e Maraísa Narcisista. Tal. Era assim, sempre. Aí tinha... É o Lenny, tá ligado? O amigo do Homer. Era uma senhora. Olha, marido, eu quero ouvir a música da Maiara e Maraísa. Era sempre a mesma música. Era sempre a Narcisista. O bagulho tocou 4 vezes já. E tinha um cara também, velho, que ele pedia a mesma música todo dia e nunca tocava. Porque assim, a da Maiara e Maraísa a gente tocava, só que era uma vez por bloco, às vezes uma vez por programa. Porque quando troca de locutor, troca o programa. Das 7 às 9, jornalismo. Das 9 a 1 da tarde, show de sucessos. Então, quando a gente troca pra tarde, daí já é... Não faço ideia. É alguma coisa, tem tarde no nome, enfim. Daí eles sempre tocavam, tipo, uma vez por bloco ou talvez uma vez por programa, que era uma música muito conhecida. Porque quando tem lançamento de música também, aí ela 800 vezes, todo o programa. O locutor de lá, tem um locutor que é o da noite, geralmente, ele faz a programação musical. Então é uma coisa pensada. Então, às vezes o locutor dá uma bola fora de tipo... Quando pega a hora do ouvinte, que o ouvinte pode mandar um áudio e pedir música, repetir a música. Então, tipo, o negócio acabou de tocar faz 10 minutos, mas tá tocando de novo. Geralmente essas coisas, tipo, tem que prestar muita atenção pra não acontecer. Quando acontece, às vezes pode chamar a atenção, tipo, pô, velho, você errou aí e tal. Só que não dava muito problema, não. Mas pode acontecer o que você tem que sempre pensar no ouvinte. Se o cara tá lá trabalhando, nessa empresa que eu trabalhava lá de EPI que eu falei, de carregar pallet. Ficava o tempo todo o rádio ligado. Deixava a rádio ligada. Não, no que eu trabalhava também, na fábrica de tecido. E aí deixava na Mix ou na Maringá FM. Mix, a Mix é parceira da Maringá FM, fica no mesmo prédio. Então a Maringá FM, quando o cara ouve... São tudo GMC, não é? A Mix e a Maringá FM? Só que a Mix ela é de São Paulo e meio que seria uma filial de Maringá. Entendi. Muda os locutores, mas não muda a programação. Tanto que em algum momento do dia, tipo, acho que às 11 da manhã, a programação de Maringá para e a partir daí toca só em São Paulo. Então você tá em Maringá, você sintoniza em Maringá, só que você tá ouvindo São Paulo. É uma retransmissão. Mas eu ia falar que se o cara tá ouvindo rádio, trabalhando lá, ele ouve a música, depois de 10 minutos ele ouve de novo, daí depois de 10 minutos ele ouve de novo. Ele vai dar churn. Ele vai trocar a estação. Pô, vou pôr em outra rádio. Ou vou pôr o Spotify. Vou pôr um negócio que Inclusive, eu controlo. E falando em Spotify, é uma dúvida que pra mim é uma dúvida muito grande.
De onde que eles tiram as músicas? Tipo, eles têm o Spotify Premium lá e eles pegam só transmitem? Como é que é? Mano, tem um acervo de MP3 salvo. Nossa. Você tem que colocar esses arquivos em MP3 no programa. Esqueci o nome, velho. Não é Pro Presenter. Tô pensando em transmissão, porque agora que mudou de empresa, tô pensando só em vídeo. Mas enfim, tem um programa que você transmite rádio. Inclusive, se você baixar no PC daqui, você consegue. Não, é meio difícil você pegar uma sintonia. Mas você consegue transmitir isso pra algum lugar. Rádio amador, né? Você faz um rádio amador. E, no caso, esse programa pensa um OBS de rádio. Entendi. Só que para esse OBS funcionar, tem um outro. Então, esse aqui, você joga as músicas nele. Esse aqui é tipo um plug. Esse programa que você joga as músicas é tipo um plugin desse OBS. Entendi. E aí você abre e você consegue pesquisar o nome da música e adicionar ele na programação. Então fica aquela lista. Tipo, a programação já tá toda em lista. Aí se a pessoa pediu a música, você só vai lá, pesquisa e encaixa ela no horário e tal. A programação tá toda em lista não só de músicas, como de VT, trilhas. Então, tipo, não é necessariamente aleatório, mas pode acontecer de mudar o hora certa. Quando ele faz lá o Maringá FM, a hora certa, 9h32. Aquilo lá tá programado. Entendi. Só que acontece uma hora. Alguém vai estar assistindo isso 9h32 e vai tomar um susto. Olha o horário agora, aí embaixo. Alguém vai estar assistindo isso e o horário que o Nicolas falou vai estar escrito ali no cantinho da tela do computador. Ou se você estiver ouvindo em outra plataforma, olhe no seu celular. 9h32 agora, veja. E aí, acontece a hora do ouvinte. Aí vai lá na programação, pega esse plugin, coloca os MP3 lá, aí o hora certa que tava pra tipo 10h05 da manhã, ele é jogado pras 10h17, por exemplo, de pôr as músicas. Então, a gente tirava as músicas de lá, e da onde a gente tira os MP3? Baixa do YouTube? Não. A gente tem toda uma parte empresarial dos artistas. Que já tem um contato direto com a... o artista paga pra estar ao vivo. Sim. Então a gente também não pode pegar a música dele e soltar de graça. Porque daí daria direitos autorais da gente estar usando a música dele, tipo, de graça. E também... propaganda de graça. Ia descredibilizar. E o artista pagar pra ele estar ao vivo tem todo um lançamento. Sim. Então daí entra, tipo... Vai ter na terça-feira, a maioria das rádios do Brasil vão lançar essa música ao vivo. Então, agora, o Luan Pereira tá gravando um clipe de uma música. Provavelmente a música, o áudio oficial já foi lançado no YouTube. Eles vão lançar como clipe, visualizer e tal. E pra tocar na rádio, geralmente acontece isso, de promover o clipe, ou se o cara não vai fazer clipe, né, promove só a música. Então tem uma data específica, olhando ali na claquete, 3/11. No dia 3/11, Luan Pereira vai lançar essa música e vai tocar na maioria das rádios do Brasil, às vezes não são todas, às vezes lança depois. E aí, quando entra ao vivo, tá lá o Amarildo Legal, tem uma trilha assim, tipo... E aí Aí o Amarildo, tá chegando mais um novo sucesso do Luan Pereira, música tal, curte aí. Aí ele faz volta, né? Ele faz um fade. O Bruno vai gostar disso. O Bruno vai amar editar isso aqui. E aí... A gente vai chamar o Bruno em algum episódio. Bruno, se prepare. Você tá ouvindo aqui, mas você vai ser chamado... Eu tô fazendo você trocar de câmera de propósito. Tá? Você vai ser chamado para um episódio aqui. Homem Hornet. O homem das caras seguidas. É uma piada interna aí que a gente tem o nosso estagiário aqui, que a gente zoa bastante ele. E espero que em algum momento ele venha a ser entrevistado por nós. Pra falar sobre como a bicicleta dele foi roubada dentro do prédio. Com o portão do prédio trancado. Eu acho isso incrível.
Mas tá bom. Não, que massa, mano. É uma experiência muito diferente, né? Tipo, o rádio é um bagulho que hoje, pelo menos eu tinha essa perspectiva de que o rádio tava morrendo. Assim como a perspectiva de que a TV tava morrendo, né? Mas depois que você começa a entrar nesse nicho e começa a ter contato com esse tipo de pessoa, pessoas que estiveram na rádio, pessoas que estão na rádio e pessoas que estão na televisão, você percebe que não. Eles estão bem fortes ainda, só que meio que estagnados, né? Meio que atingiram o teto ali de ouvintes ou de pessoas assistindo simultaneamente, mas não é um negócio que vai morrer, né? A televisão mesmo, aos poucos, ela tá se reinventando, e a rádio também, aos poucos, ela vem introduzindo alguns outros sistemas que vão modernizando um pouquinho mais e fazendo com que, não novas gerações, mas a galera que vai aos poucos ficando mais velho continua acessando esse tipo de conteúdo e acessando esse tipo de material sem deixar com que ele, de fato, deixe de existir, né? A própria televisão implantando essas novelas que aos poucos tem cara de série, saca? Tipo, implementando um pouquinho da cultura nacional pros streamings, né? Que nem a gente teve o Sintonia, que é uma série que, tipo, é basicamente uma novela, mano. Então, que acaba atraindo a galera pra televisão. Aí a televisão também tá fazendo um tipo de produção um pouco diferente. A gente tá tendo cada vez mais produções brasileiras de filmes, etc. Que vão alimentando esse canal, né, de comunicação, que é a televisão. E o rádio que toca as músicas do momento. Então isso ajuda as pessoas a ouvirem, na maior parte das vezes, né? Cara, e o rádio, o que eles utilizam pra se reinventar, pra se manter de pé, é que, assim, majoritariamente a audiência Velho, mais velho, assim, galera. Meia idade 40 pra cima, 30 pra cima. É muito difícil você pegar alguém de menos de 30 anos ouvindo. Sim. Ou a pessoa tá ouvindo, assim, com os pais no carro. Uhum. Quando eu era criança, eu ouvia bastante o rádio quando minha mãe me levava pra escola. Uhum. Então, como fazer pra atingir esse público também? A gente promove... A gente não, né? Porque agora eu já não tô mais trabalhando lá, mas eu continuo falando a gente. A Maringá FM promove bastante eventos. Na realidade, rádios em geral. Só que aqui em Maringá, é muito cara, grande, disparado. é muito forte, é muito... Inclusive, eu tô pra falar que é a das maiores, não produtoras, né, mas, sei lá, como que fala, mas galera que faz eventos hoje... Produtora de eventos. Produtora de eventos. Eu acho que não necessariamente em Maringá, mas o grupo GMC, né, que é o grupo Maringá de Comunicação, é muito forte nesse sentido da produção de eventos aqui em Maringá. Tanto, cara, tudo, né, tipo tudo. Corrida... coisa de... Corrida também, eu tinha esquecido das corridas. Coisa de sertanejo. Eu tava pensando mais em show. Então, e não se limita ao sertanejo. Tendo a Mix ali no grupo, eles fazem bastante show, assim, tipo, Capital Inicial já veio. Sim. Acho que não era em Maringá, acho que era em Londrina, mas assim, eles promovem o show. Sim, sim. Porque também não fica preso aqui em Maringá, né? Eu fui pra Londrina, eu acho que foi Londrina, pra fazer uma captação do Pastor Cláudio Duarte. Fui gravar com ele lá e quem tava promovendo o show dele, né, toda a parte do show mesmo, os patrocinadores, era Maringá FM, né, e tinha a galera do grupo GMC, a Rede Massa, etc, que, óbvio, quando a gente fala de Rede Massa, a gente também pensa não só em Maringá, mas região. Mas quando a gente fala de Maringá FM, é Maringá FM, não é Londrina FM, né? Então, de fato, eles não estão também presos no nicho maringaense. Então, eles abrangem isso. Fora que as marcas que entram, tipo, não só em parceria, mas, enfim, tem todo o lance contratual lá. As marcas são muito grandes, tipo, as que lideram o mercado estão junto da Maringá FM. Uhum. Então, tem sempre... não só nos comerciais, assim, na programação da rádio, mas em eventos também. Às vezes, tipo, o cara vai num show do Gustavo Lima, exemplo, mas o bistrô tá sendo fornecido por tal empresa, que também é grande aqui em Maringá. Sim. As bebidas, o show do Fernando Sorocaba, que sempre tem um churrascão lá. Eu não sei se a Maringá FM já promoveu um show do Fernando Sorocaba. Mas, enfim... Quem que vai fornecer essa carne pro churrascão do Fernando Sorocaba? Geralmente é tipo
as empresas locais, assim. Não vou nem citar o nome, porque Tem muitas e, Tem tipo, muitas. não dá pra só nichar em uma coisa, né? E eu já esqueci o que eu ia falar. É assim que se faz um bom programa. Cara, uma das minhas vontades com esse programa, seguindo uma linha de pensamento que eu já venho tendo há uns dias, é a questão, assim, de disciplina, motivação, essas coisas que são assuntos que, tipo, geram cortes, principalmente como a gente produz bastante podcast, a gente vê. A gente faz muitos cortes sobre determinados assuntos e todos eles levam a disciplina, levam a motivação, levam a foco, produtividade, esse tipo de assunto. Uhum. E eu queria ter um papo, assim, mais cabeça. É lógico que a gente fala bastante besteira, a gente dá risada, mas é importante pensar, porque a gente, como a gente falou, tem 21 anos. A gente tem aí um longo caminho pela frente e nós não somos, assim, tipo, empresários de sucesso pra gente pegar e falar, não, foi a disciplina que me ajudou a conquistar isso. Porque a gente, falar a verdade, tem muito ainda a conquistar. Sim, tem muito a melhorar ainda, E o né? que a gente conquistou é pouco. Eu não considero que eu conquistei nada. Uhum. Você está conquistando as coisas, eu vejo aí uma parte mais pessoal falando agora para quem vai assistir o programa, o noivado dele. Eu estive presente desde o começo do namoro dele, ele é aquele negócio meio Aladim e gênio. Ela é bonita e tal, não sei o quê. E agora ver vocês casando, para mim, eu considero isso como uma conquista. Por isso que eu, como estou namorando e ainda não tenho as condições necessárias para falar, não, agora eu vou casar, eu vou noivar, vou comprar casa, vou fazer as paradas, eu não considero que eu conquistei nada. Mas é uma coisa muito pessoal isso. Porque daí a gente fica se autodepreciando Sim. sem enxergar pequenas vitórias. Então é um complexo. Eu acho que, cara, o pensamento que a gente tem que ter. Eu escuto o Marçal falar bastante, Marçal Siqueira, não o Pablo Marçal, que ele fala bastante sobre o problema de nós termos uma régua muito alta para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente enxerga essa galera de 21 anos que nasceu de família rica e agora só, tipo, faz TikTok e tem uma Porsche, e a gente acha que a gente tem que estar naquele padrão, mas a gente é pessoa normal, velho. A gente não é CLT, mas digamos, somos CLT, sabe? A gente é povão, a gente é gente. Então, a gente não tem que enxergar essa parada de, tipo, mano, eu preciso de uma Lamborghini, eu preciso... Cara, nossa parada são as pequenas vitórias, e eu acho que a graça da vida é as pequenas conquistas do dia a dia, né? Então, cara, eu considero a parada de, tipo, mano, eu tô pagando um casamento, só que ao mesmo tempo ontem eu fui comer um lanche com a minha mulher, saca? Tipo, olha que bagulho massa, eu tô conseguindo conquistar minhas paradas e ainda assim sem cortar necessariamente os prazeres da vida. Isso é uma conquista, saca? Então, uma pequena conquista, uma pequena vitória. Eu acho que essa é a parada, saca? A gente valorizar as pequenas coisas, porque pequenos momentos, em algum momento, vão ser grandes momentos. Então, o que eu falo bastante pra Lorena, eu tenho trabalhado muito, eu tenho trabalhado 12 horas por dia. Só que, às vezes, eu consigo tirar meia hora, tipo, em 3 dias eu tiro meia hora só pra eu conseguir tirar só meia hora pra ficar com ela. E eu falo bastante pra ela assim, cara, a gente pelo menos tá junto. É só meia hora, mas pelo menos a gente tá junto. É a melhor meia hora da semana É a melhor inteira. meia hora da semana inteira. Então, eu acho que o segredo pra não enlouquecer em meio a um mundo de tantas cobranças de réguas tão altas é esse. O pequeno, as pequenas coisas são grandes, né? Não existem pequenas coisas, existem pequenos momentos, saca? Tipo, pouco tempo, digamos assim, né? Eu acho que é muito relativo essa parada de pequenas conquistas e grandes conquistas. E aí a gente entra naquele ponto muito importante que onde entra Deus em tudo isso? A gente fica muito focado em conquistar tudo, a gente esquece de quem fez tudo. Exato. Porque a gente quer conquistar as coisas que o homem fez. A gente quer ter o carrão, a gente quer ter uma casa enorme. Mas onde está o nosso coração? Sim. Onde que entra a devoção, a adoração?
Porque se não fosse por ele, a gente não estaria vivo. Se a gente não tivesse vivo, a gente não ia ter essa mentalidade de conquistar. E eu acho que a gente precisa tentar acabar um pouco com essa mentalidade de conquista, porque, por exemplo, os próprios discípulos, eles tinham coisas, eles tinham conquistas, né? Tipo, tinha um barco pra fazer pesca, tinha as redes, né? Tinha as paradas, só que Jesus falou, mano, larga tudo isso aí pra trás, vambora, velho. A mentalidade cristã não é de você conquistar as coisas, mas sim de considerar tudo como perda. Exato. E aquela frase que o Marco Teles repete bastante ao longo de Amado Timóteo, que a realidade do evangelho é... Como que é, cara? Agora eu esqueci. Eu pensei na frase e esqueci Na ela hora no de meio do caminho. falar, ela assumiu. A realidade do evangelho. Sucesso não é reter. Sucesso é o quanto você pode se esvaziar de si mesmo. Nossa. Eu gosto bastante disso, porque teve uma época da minha vida, cara, que eu fui finalmente ouvir Amado Timóteo, porque eu já tinha escutado pessoas falando que era bom, que eu tinha que conhecer, mas foi quando eu bati o carro. E aí eu bati o carro com minha namorada no banco da frente, com meus amigos no banco de trás. O lado atingido foi o meu, mas, assim, pelo menos ninguém se machucou. Mas eu fiquei pensando, cara, e se alguém se machucasse? E agora, batido, eu não tenho dinheiro pra pagar. Quem vai pagar é meu pai e minha mãe. E eles estão assim, ó, cara, essa dívida você não tinha que ter feito. Presta mais atenção, não bate o carro, cara, dirige com cuidado. Agora a gente tá aqui pagando uma dívida que foi sua. E eu fui ouvir Amado Timóteo justamente porque eu tava pra enlouquecer. E na hora assim que eu bati o carro, eu mantive a calma. Levei a minha namorada pra casa, mas eu tive um momento ali antes de dar tchau pra ela, que os meus amigos estavam no carro. Eu saí do carro, fui pra um canto onde eles não tinham visão meu e dela e chorei no ombro dela. Eu não podia chorar na frente dos meus amigos, mas pelo menos ela tava ali pra me abraçar. Mas eu ainda não sentia que eu tava realmente me sentindo amado por ela, mas o que eu precisava era ser amado por Deus e ser compreendido por ele. Foi aí que eu ouvi Amado Timóteo durante a semana toda que eu bati o carro, né? Porque isso foi numa terça, eu acho que era feriado. Na quarta em diante eu já tava lá. Eu já tava chorando todo dia e eu precisava desse abraço de Deus que ele me deu. E não é como se ele não tivesse ali pronto, te amando ou te abraçando, mas é sobre como o corpo, como o nosso ser reprime isso, saca? Tipo, a todo momento a gente é amado, saca? A gente foi amado naquele dia que ele foi crucificado. A gente foi amado no dia em que Jesus falou tetelestai, né? Mas é sobre como o nosso corpo é uma porcaria e reprime esse sentimento que a gente sabe que a gente é abraçado, a gente sabe que a gente é filho, a gente sabe que a gente é amado, mas o nosso coração enganoso, ele fala, mano, você é um bosta, velho, saca? Tipo, você não é amado por Deus. Então, só tô, tipo, falando isso pra que depois não saia fora de contexto e as pessoas entendam que você falou que Deus não tava te abraçando naquele momento. Não, Deus sempre estava, mas o nosso corpo, o nosso próprio coração reprime esse sentimento. E não que Deus não é capaz, mas o nosso coração que é enganoso, saca? Tá escrito isso, é enganoso o nosso coração. E também tem dois pontos importantes. Primeiro que eu já fui abraçado praticamente, né, por Deus, no momento que a batida foi superficial, foi algo que machucou o carro, não machucou a gente. Eu podia estar numa velocidade maior, eu podia ter batido em algo mais sólido, porque eu bati em outro carro. Se eu batesse num muro, Sim. um negócio de concreto, véio, ia esbagaçar o carro, ia esbagaçar eu, ia esbagaçar as pessoas que estavam comigo. Então, assim, eu já fui cuidado por ele nesse momento. Sim. Mas entra a outra questão, que é por que isso aconteceu. Se ele cuidou de mim para evitar que o acidente fosse mais grave e eu morresse no acidente e tal,
porque ainda assim ele deixou Com o que acidente acontecesse. acontecer. Então daí entra a questão de tipo, quando eu olho pra trás eu vejo que eu sou imaturo, não tem como eu exigir que eu fosse maduro naquela época. Sim, Porque a maturidade que eu alcancei agora veio por conta daquilo. sim. Então, aquele momento que a batida aconteceu, eu tive uma lição a aprender. E aí, hoje, eu não repito aquilo que aconteceu no dia para evitar batidas, que é o exemplo que eu tô pegando, por conta daquele episódio. Sim. Se aquele episódio não tivesse acontecido, eu podia estar com a mesma mentalidade, o mesmo pensamento hoje, que poderia ocasionar uma batida pior. Mas eu falo isso principalmente na questão financeira. Quando eu comecei o meu primeiro estágio de todos, que não foi a Marinha FM, né? Foi o estágio também na produção de vídeo, também nesse âmbito de estúdios e tal, gravação. Eu ganhava um salário ali que era bem salário de estágio. Era R$ 800 por aí. Eu não guardava nada. Não guardava nada. Criei um cartão de crédito para gastar mais do que eu ganhava. E aí a dívida do próximo mês, o salário do próximo mês já era metade na dívida do mês anterior. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu fiquei 2 anos trabalhando nesse estágio. Até que, né? Acabou o contrato. Acabou o tempo de contrato. Não me renovaram. Porque eu era... Não só financeiramente. Eu era boboca. Eu fazia merda, cagava remunerado, deixava de fazer coisas, saía às vezes 10 minutos mais cedo, 5 minutos mais cedo, ou então eu deixava uma coisa pela metade e ia embora na hora. E esse tipo de coisa vai desgastando a relação com qualquer um. Sim. Desgastando a relação com a equipe que tá junto comigo, porque, pô, eu não posso contar com o Nicolas. Desgastando a relação com o gerente, tipo, não vou confiar no Nicolas para renovar o contrato dele. Sim. E quando acabou o contrato, lembra que eu gastava no cartão de crédito? Então, quando chegou o mês que eu ia parar de receber qualquer tipo de salário, qualquer pinguinho de Pix, eu fiquei ali tendo que pedir para minha mãe pagar cartão de crédito. E aí eu fazia dívidas assim, que era o próprio salário. Sim. Eu ganhava 800, teve meses que eu fiz uma dívida de crédito de R$ 800. Ou mais ainda. Hoje em dia eu tô mais controlado. Embora eu ainda tenha salário, eu busco gastar até R$ 500. Tem coisas que são necessárias, tipo, gasolina é um gasto que dá R$ 400 por mês. E como que eu vou colocar isso no cartão de crédito e gastar só 500? Aí eu vou deixar de fazer as coisas, então, isso aqui. De vez em quando eu como um lanche, faço um churrasco em casa, uma coisa assim, mas tudo dentro daquele limite. Só que não tem como eu exigir que eu tivesse esse controle, esse limite 2 anos atrás. Sem passar por todo o BO, né? Eu podia ter amenizado tudo isso? Podia. Eu podia ter sido menos burro? Podia. Mas essa expertise, essa inteligência foi sendo adquirida justamente porque isso aconteceu. E eu acho que na verdade é um problema comum de quem começa a trabalhar agora, cara. Porque eu também... Chegou momentos, cara, de eu gastar o triplo do que eu ganhava e ter que dar um jeito de conseguir o triplo do dinheiro, porque meus pais não tinham como pagar, né? Então, cara, teve mês que, sei lá, eu com um salário de 2 conto, gastei 5 pau no cartão. Tive que arranjar 5 mil pra cobrir o gasto de cartão por bobagem, saca? Então, eu acho que o maior erro da galera da nossa cidade, assim, a galera que começa a trabalhar agora, quer fazer um cartão de crédito, mano. Cartão de crédito é pra quem é estabilizado, pra quem precisa comprar uma geladeira, uma cama e quer parcelar, tá ligado? Cara, o banco sabe disso e faz na maldade. E faz na maldade. Por isso que liberam pra galera, tipo... Cara, 18 anos você já pode ter um cartão. Acho que menos. Ou no Nubank mesmo. Você pode ter quando você quiser. É só fazer a conta. A única coisa que você tem que fazer é criar a conta e solicitar. Exato. Você tem R$ 500 de limite aprovado. Simplesmente por existir. Exato. E eu acho que esse é o problema da galera que começou a trabalhar, saca? Agora, assim, que não teve nenhuma outra experiência com trabalho, não teve nenhuma outra experiência com dinheiro. E isso é até um problema muito grande que eu vejo que a gente não tem nenhum ensino financeiro, cara.
Não. no Brasil, saca? Tipo, não sei como é fora, mas eu fui ter, tipo, ensino financeiro no meu terceiro ano do ensino médio. Não deu tempo de aprender nada, não deu tempo de saber o que é administrar dinheiro. E no terceiro ano do ensino médio eu já trabalhava. Trabalhava desde o primeiro ano do ensino médio. Então, desde aquela época eu não sabia administrar meu dinheiro. Eu gastava muito mais do que eu ganhava, ou eu gastava tudo que eu ganhava em 10 dias e ficava os outros 20 dias do mês sem poder fazer nada, sem poder comprar nada, sem poder ter um tênis novo bonitinho. E Geralmente era assim mesmo. Até o dia 10 do mês eu podia sair e comer um lanche. No depois, dia 11, velho, cagou. esquece. Eu gastava muito no cartão de crédito, e falar a verdade até hoje. Eu gosto muito de passar no mercado e pegar uma coisinha. Mas isso é todo dia. Eu vou lá, pego uma Coca 600, pego um Monster, vou lá, pego um bolo. Eu também não tô gordo à toa. Quem tá me vendo na câmera tá vendo aqui pra cima. Mas tem uma pochete aqui, escondida, que ela não veio à toa. Ela veio porque o cartão de crédito estava sendo aprovado lá no mercado, passando 2 pacotes de Cheetos. Teve uma época na pandemia que eu gostava bastante de assistir o canal Coisa Nossa. Quando eu assisti um vídeo do Coisa Nossa, vinha água na boca. Putz, os caras estão tomando Guaraná. Eu preciso comprar um Guaraná. E aí eu ia, mesmo que fosse a pé. Eu fui ter um carro aos 18 anos que o meu pai me deu de presente ainda. Então, antes dos 18 anos, eu ia a pé lá no mercado só pra comprar uma lata, mas eu nunca comprava só a lata. Eu comprava Um docinho, um chips. lata, um bolo, um fine. Minha perdição é aqueles bolinhos de pote, velho. Nossa! Os bolinhos de pote. E o pior é que minha tia, ela fazia isso aí, mano. Ela parou, a tia Elaine parou de fazer. Mas ela vendia essa parada. Nossa, era muito bom. Mano. Cara, tem uma amiga minha que vende. Inclusive, a gente pode chamar ela e comprar um pra experimentar. Mousse de maracujá, de limão. Putz, é bom, hein? Enfim. Mas no meu trampo Também, anterior, cara. Não, eu passava na frente do mercado todo dia. Cara, todos os dias. Eu acho que eu juro por Deus, eu passei umas 2 semanas assim comprando Monster todos os dias. Eu trabalhava de segunda a sábado. Todos os dias. E quando você trabalhava no mercado? Cara, quando eu trabalhava no mercado, eu acho que foi, inclusive, quando eu trabalhava no mercado, eu não gastava tanto quanto trabalhando na alfaiataria. Até porque Porque até eu recebi muito menos. Mas eu penso assim, você trabalhando no mercado, uma coisa que acontece muito no fator psicológico. O meu professor da faculdade, uma época, ele falou, cara, faz o experimento de você entrar no mercado com fome, passa em todos os corredores e vai embora sem levar nada. Como o seu cérebro reage a isso? Você estar trabalhando no mercado, o seu psicológico tá ali. Pô, tô trabalhando, tem meu horário de almoço, então eu tenho a minha marmita. Você não vai ter aquela dopamina liberada de fazer compras. Então eu imagino que por estar já no ambiente do mercado por 6, 8 horas, já muda. Não, já era outra pegada, mano. Eu acho que eu não gastava tanto não, no mercado. Só quando eu queria uma coisinha diferente, tipo, quero comprar uns sucrilhos do Nescau, tá ligado? Tipo, levar pra casa. E eu levava tudo pra casa, mano. Eu não comprava nada pra comer ele na hora. Tipo, eu acho que é só a Monster mesmo que eu tomava bastante. Então, no meu caso, pra fazer caminhada lá perto de casa, eu passava no frente do mercado. Então eu, tipo, fazia a ida da caminhada e na volta eu já pegava um Monster. Então, se eu pegasse um Monster que era com açúcar, se não fosse zero, as calorias todas que eu gastei na caminhada já voltavam. Se eu pegasse uma Coca, então piorava. Já era o dobro de caloria de volta pro meu corpo. Eu acho que a questão de lidar com dinheiro também é muito de criação. Não, sim. É uma coisa que vem sido falada assim por a maioria dos youtubers de investimento, de educação financeira. Tipo o Primo Rico, o Primo Pobre também. Eu gosto muito do Primo Pobre, inclusive. Eu acho que foi ele que falou. Mas enfim, posso estar errado. Que desde criança você já vem entendendo que o dinheiro é mau. Que o dinheiro é um vilão. O dinheiro ele também não é um herói. Pra você falar, não, o dinheiro é um herói ou é um vilão. Como que você encontra esse equilíbrio? Tipo, você tem que ser ensinado a isso. Sim. Ou você aprende depois. E quando eu era criança, assim, sempre foi falado, tipo, pô, a minha família não é pobre, mas também não é rica. Então a gente tinha uma casa, assim, bem, tipo, tem um tio meu
que eu até hoje não sei o porquê, mas ele sempre chega e fala: Ô, fundo de vila. É assim que ele cumprimenta a gente. Eu realmente morei no fundo de vila. A minha rua atravessava o contorno sul da cidade, chegava lá no final, a minha casa. Aí, tipo, 3 casas do lado, já era um matagal, tinha um córrego ali no meio, então era o fundo da vila mesmo. A gente saiu dessa casa que era, eu não lembro se ela era de madeira, mas ela, enfim, era uma casa muito, muito, muito simples. Inclusive, deu uma infiltração que, tipo, tinha risco de rachar a casa no meio. Então a gente se mudou na data certa. Eu não sabia não, ué. É por causa o córrego passava bem do lado. Eu imagino que a infiltração seja por causa disso. Caramba. E a gente mudou de casa pra a mesma casa que a gente mora hoje. Já vai fazer o quê? 16 anos? Ou mais ainda? Não, mentira. Deve dar uns 16 anos. E a casa que a gente tem, o bairro foi sendo inaugurado. Empreendimento, a gente sabe que quando o bairro está sendo inaugurado e estão vendendo os primeiros terrenos, é um negócio mais caro. Na época, meu pai conseguia pagar. Agora, hoje, cara, inflacionou total. Como que eu vou comprar um apartamento para mim? O preço que o meu pai pagou na casa é o preço de um apartamento no centro. Não, e eu vou até complementar, cara. Eu fui olhar apartamentos pra mim no Minha Casa Minha Vida. E eu, cara, tipo, peguei um apartamento top, velho. Top. Assim, tamanho legal. Um dos maiores banheiros da planta. Tipo, muito massa, mano. Um apartamento lindo e tal. E aí eu tava olhando, tal, pá, vou fazer a compra e tal. Não deu certo, mas foi porque a construtora fechou as vendas via Minha Casa Minha Vida. Putz. Minha Casa Verde e Amarela, no caso. Casa Verde e Amarela, que era na época da anterior lá. E aí eu peguei e falei, mano, vou ver umas casinhas em Sarandi. Casa mesmo. Cara, vi uma casa que parecia uma mansão, velho. Um bagulho enorme, assim, tipo, 80 metros quadrados. 2 andares, tipo, negócio top. Mesmo preço do apartamento, velho. Apartamento 40 metros quadrados, cara. 42 metros quadrados. Tipo, o dobro do tamanho e o mesmo preço, velho. Tipo, acho que deu 30, 40 mil de diferença só. Mas, tipo, 30, 40 mil, mano, pra um apartamento, uma casa, é muito pouca diferença. Eu tenho muito essa pira de ver coisa rural. Porque, assim, eu nunca fui criado na roça. Por muito tempo, eu tive medo dos animais. Tipo, vamos ali no sítio de não sei quem pra mostrar o cavalo, a galinha. Cara, eu corria de medo da galinha. Meu pai me colocava em cima do cavalo, assim. Eu olhava pra baixo e ficava com medo da altura. Mas depois que eu cresci, despertou interesse. Aí eu queria ter uma chacrinha pra mim e tal. Cara, uma chácara... Tem chácara, tipo, em Santa Catarina, por aí, bem interior mesmo, só que é aquela coisa linda, enorme. O rio passa do lado, você consegue tomar banho no rio, lavar as roupas no rio, igual antigamente. Em Minas Gerais é comum que eles façam um canal para passar a água pela pia de casa. Na cozinha tem o rio passando, você lava a louça no rio. É muito louco isso. E o preço disso tem, 300 mil, 200 mil. É uma chácara, assim, bem baratinha. Se você for comparar com o preço de apartamento. São 200 mil, cara, o apartamento que eu tava vendo era 220 mil, a casa era 250. E o negócio é do tamanho, assim, até a pia ali do estúdio. Tipo, mano, dá o tamanho do estúdio aqui o apartamento. Dá menos que o estúdio, dá metade do estúdio o apartamento. Sim. E eu acho que eu falei até pouco, 80 metros quadrados. Acho que eram 100 e pouco metros quadrados a casa. 80 metros quadrados é pequenininho pra caramba. Mas eu falo da criação porque quando eu vou conversar com a Bia sobre dinheiro, inconscientemente eu fico bravo. É uma coisa que, mas como é que a gente... Você tá gastando com isso? Não tô gastando. Eu começo a ficar bravo por falar de dinheiro. É uma coisa que eu fui sendo ensinado. Não que os meus pais pegaram, sentaram eu na mesa e falaram, não, o dinheiro é mau, o dinheiro é sujo, é ruim. Mas eu fui vendo, meu pai sentava assim, pegava a conta de luz, né? A conta de luz veio nesse preço de novo. Desliga o ventilador aí, apaga a luz, desliga o computador. Aí, de novo, vou ter que gastar com não sei o quê. Mas é porque muito também eu estudei em escola particular, porque meus pais se esforçavam muito pra gente ter o melhor ensino. Então, quando eu começava a tirar nota baixa,
tomar advertência, fazer uns vacilos, a primeira coisa que eles ameaçavam era me tirar da escola. Mas o que tinha na escola? Os meus amigos. O Ney falou em um podcast que o pertencimento, às vezes, é a base da pirâmide, assim, do ser humano. Sim. Então, tipo, tem lá amor, tudo essas coisas envolvendo a necessidade básica do ser humano, e ele coloca como o pilar, né, como base, o pertencimento. Então, pra mim, se o problema era me tirar da escola por conta do dinheiro, porque sempre foi falado pra mim, eu vou te tirar da escola porque a gente paga caro e você não se comporta. O foco não era o não se comportar. Eu cagava pra me comportar. Cara, a O escola foco geralmente era o isso. dinheiro. Então, tipo, pô, eu sou a decepção da minha família porque eu faço eles perderem dinheiro. Por isso eu comecei a criar essa crença na minha cabeça, e daí hoje, quando eu vou conversar sobre dinheiro, sobre gastos, eu começo a ficar bravo. Eu fiquei assim um tempo quando falava de faculdade, cara. Porque faculdade pra mim era um bagulho, sei lá, eu não conseguia me ver fazendo faculdade porque eu nunca tive boas experiências na escola, sempre sofri, tipo, bullying, sempre fui o cara isolado, pá, não sei o quê. Então, quando eu pensava em faculdade, eu tinha essa visão de escola, sabe? Tipo, pô, por que eu vou pro bagulho? Não sei nem o que eu quero fazer da minha vida. Por que eu vou pro bagulho? Pra que eu vou pro lugar pra sofrer bullying, pra ser chamado de besta, pra eu não tirar uma nota legal porque eu não entendi e o professor falar que eu sou burro, porque eu já passei por esse tipo de coisa. Saca? Tipo, o professor olhar pra você e falar, mano, você não tá conseguindo passar porque você não se esforçou. Tipo, eu sou 1000% humanas, tá ligado? Eu tirava nota boa pra caramba em sociologia, filosofia e tal. E aí eu reprovei em humanas um ano lá, em exatas um ano lá em física, e eu fui chamado de burro, saca? Tipo, isso, cara, me deu um down pra fazer faculdade muito grande. Tipo, quando queriam falar comigo sobre faculdade, você vai fazer faculdade não sei o quê. Eu falava, mano, cala a boca, velho, fala comigo não. Saca? Eu ficava bravo mesmo, eu ficava irritadíssimo. A Lorena já viu muitas vezes eu ficando extremamente bravo porque queriam empurrar a faculdade de mim. Só que, mano, tipo, tudo que eu conquistei, cara, hoje em dia, não conquistei pela força do meu braço, mas assim, eu conquistei porque Deus me deu forças pra correr atrás, pra trabalhar, pra me esforçar, pra ter condições físicas e mentais de passar por problemas. Não por faculdade. Faculdade é importante. Em muitos casos. Para alguns casos, de fato, é muito importante ter uma faculdade. Para algumas áreas, tem outras coisas que às vezes vão ser melhores. Né? E acho que as pessoas mais velhas têm muita dificuldade em entender isso. Que hoje a faculdade não é a base da sociedade mais. Tipo, mano, pra você ser, sei lá, videomaker, você precisa de uma faculdade? Você precisa, velho. Se você estudar todo o processo sozinho mesmo, de câmera, de montagem de estrutura, você consegue fazer exatamente do jeito que a gente tem aqui. Até porque o Valério mesmo, que é o nosso CEO aqui, ele não tem nenhuma faculdade sobre como montar estúdio. Nem existe isso. Saca? Então é uma parada de... tem coisas na vida que são a experiência vivida que vão ser mais importantes do que uma faculdade sentada ali ouvindo um cara falar baboseira o tempo todo. Não é baboseira, mas tipo, ouvindo um cara pregar um conteúdo que às vezes nem ele mesmo acredita, saca? E também vai muito da disciplina da pessoa, de sentar a bunda na cadeira e fazer. 100%, 100%. Mas isso não exclui, tipo, não é porque a pessoa tá na faculdade que ela vai ter essa mesma força de vontade e Sim. sentar a bunda na cadeira e fazer. Sim. Eu imagino assim, na faculdade eu me esforçava, mas eu me esforçava para tirar a nota suficiente para passar. Eu não queria ser o melhor aluno da classe. A questão a faculdade e escola é sobre isso, não necessariamente te ensinar alguma coisa. É meritocracia. É a meritocracia de você ter alcançado a nota. E você é recompensado se você estiver entre os melhores. Se você estiver entre as maiores notas. Exato. Então, assim, era sobre isso. O ensino era sobre isso. É sobre isso. Não sei como é hoje em dia, mas é sobre você precisa alcançar a nota. Você não precisa ter o conhecimento. Você precisa saber
ou decorar aquele conteúdo pra chegar na prova e tirar a nota. Já foi me falado isso muitas vezes quando eu era pequeno. Cara, você não precisa saber esse conteúdo. Não precisa entrar na sua cabeça. Decora, chega na hora, escreve na prova e acabou. E também, a gente não é... Por conta disso, a gente não é ensinado a estudar de fato. A gente é ensinado a decorar, claro. Só que a gente é ensinado que a única maneira possível de estudar é sentar, ficar na posição reta e comer o livro. É. Fica lá, na neurose. Inclusive, a gente vai trazer a minha mulher aqui qualquer dia desse. Ela faz uma parada na faculdade que fala sobre o livro didático. Ela faz pedagogia. Né? Pedagogia. Que fala muito sobre como o livro didático é meio bosta. Sabe? Tipo, é uma parada que alguém escreveu, às vezes não tá nem certo que a galera escreveu e tá ali sendo distribuído nas escolas. E óbvio que ela vai saber falar muito melhor do que eu. Sim. Eu dei só uma base muito ruim sobre isso. Mas um dia a gente vai trazer ela aqui pra ela falar sobre isso. Porque, de fato, cara, assim, o livro didático é uma parada que, assim, tá escrito, decora aquilo que na prova vai cair exatamente aquela pergunta pra você fazer, saca? Não é um método de aprendizagem, né? A gente vê até nessas paradas de método de ensino pra crianças pequenas que, tipo, mano, ela tava me explicando esses dias que só o fato de você deixar o quarto da criança sendo um bagulho que, tipo, o colchão fica no chão e tudo que a criança precisa tá no chão pra ela poder ter acesso sem te pedir, é um método de ensino desgramento de bom pra ensinar já a criança desde pequena a ser... Como é que fala? Autônoma. Tipo, fazer as coisas sozinha. Independente, saca? Então, tipo, isso. tem umas paradas que são métodos de ensino que não são sentar uma criança numa cadeira e mandar ela ler um livro, tá ligado? E aí a gente cresce, por exemplo, o Valério tá com a gente aqui, eu e você. Você é responsável por algumas vendas, por conversar com alguns clientes e, eventualmente, eu posso acabar tendo essa mesma responsabilidade. Se eu não estiver preparado com uma técnica de vendas, com uma técnica de oratória, eu vou poder perder oportunidades, eu vou fazer o cliente virar as costas e ir embora, não querer mais comprar aqui. E se ele já for um cliente nosso recorrente, eu posso dar uma bola fora que faz ele querer ir embora. Tipo, não vou mais. Esses caras. E assim, tem até uma parada que eu não tive nenhum ensino de método. Eu não fui ensinado a ter um método de vendas. Eu trabalhei como vendedor, eu cresci junto com a empresa, então meio que a empresa ela teve o método de vendas do CEO, obviamente, então, mas todos fomos moldando esse método de vendas juntos conforme a empresa foi crescendo, porque eu entrei, a empresa tinha um mês, saca? Na alfaiataria. Então, o método de vendas era o do Vinícius, né? Que é o dono lá. E eu, quando eu entrei, eu comecei a pegar o método dele e também implementar algumas coisinhas que são minhas, né? Tipo, coisas pessoais minhas. Então, o método de vendas que eu peguei foi na prática. E foi uma parada que ele me ensinou, que até hoje eu pratico, que é com vocês aqui dentro, que é, cara, você quer saber fazer? Me olhe fazendo, eu não vou pegar na sua mão. Você tem idade o suficiente para me ver fazendo e fazer tão bem quanto eu. Mas só para eu chegar onde eu queria chegar, a gente é ensinado a sentar a bunda na cadeira e ler o livro. Por isso que a gente, às vezes, procrastina coisas que a gente precisa estudar. Uhum. Como eu falei, pode eventualmente chegar um momento de eu precisar fazer uma venda para o Valério, entrar em uma reunião para o Valério. Agora, como que eu vou estudar sobre isso se o único método que eu sei é sentar a bunda e assistir? Isso, muitas vezes, é um bloqueio mental para pessoas. Sim. Durante muito tempo foi um bloqueio mental para mim, porque daí eu deixava sempre... Inclusive tá lá, no computador ali que a gente edita os vídeos, tem uma aba aberta que é uma plataforma de cursos que é só eu sentar, dar play na aula e assistir. Mas meu cérebro não fica parado para isso. Eu preciso de um caderno para eu estar anotando, eu preciso de um... É aquela coisa que a gente fala dos Subway Surfers. Tem um vídeo passando na metade da tela e na metade para baixo tem Subway Surfers. Comigo é assim, cara. A gente tá tão acelerado porque a sociedade diz para ser assim, que aplicar esse método de sentar a bunda na cadeira e estudar já não
já não cabe mais nessa sociedade imediatista, acelerada que a gente vive. Eu preciso estar com uma segunda coisa, talvez uma terceira, estimulando meu cérebro. Então eu tenho que sentar, colocar o fone, eu vou assistir a aula anotando para o meu cérebro não ficar parado, ficar concentrado também no movimento de escrita e ainda colocar uma música, que é para preencher o vazio de só assistir a aula sem música, sem nada. Que aí também vai tipo, te estimulando, né? E daí esse tipo de coisa assim a gente aprende, a gente não aprende a estudar de fato. A gente faz de qualquer jeito, né? Tipo, do jeito que foi aplicado na escola e pra nós aquilo é um método de aprendizado até hoje. E aí tem até técnicas, tipo Pomodoro, essas coisas assim, pra você otimizar aquilo que você está estudando. Só que se você não souber estudar da maneira correta, não adianta Pomodoro. Exato. Não, vai ser só perda de tempo. Você vai passar no método, né? Você vai passar os 25 minutos todo pensando apenas naqueles 5 minutos de recompensa, de descanso. Exato, bem isso. Cara, mas eu acho que o papo rendeu bastante coisa. Rendeu, A gente saiu de GMC para método de ensino nas escolas. Bom, mas pessoal, foi isso. Você quer falar alguma coisa a mais? Complementar alguma coisa? Eu quero agradecer primeiramente, né, a quem estiver assistindo. E agradecer ao Bruno, que vai editar esse material para nós. Tamo nós, Bruno. E, cara, é isso aí. A gente vai estar chamando convidados. A gente ainda tá pensando nos convidados. E se você tiver uma sugestão de alguém para chamar, a gente vai ver se essa pessoa é acessível pra gente chamar. Exato, você deixa as sugestões aí embaixo que a gente quer chamar pessoas diferentes e pessoas legais. E aqui a gente não tem um nicho específico, né? Não temos. Que a gente quer distribuir o melhor que a pessoa tem para dar. Então, hoje a gente tinha o nosso melhor, que era falar sobre nossa vida. Então, espero que das próximas a gente consiga entregar conteúdos muito importantes para vocês, que consiga complementar de fato na vida de vocês, né? Tanto de forma cristã quanto no dia a dia, né? Às vezes trabalho, essa parada, e até como a vida cristã pode interferir no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, etc. Então, chamaremos pessoas diferentes para isso. E é claro, como a gente está aqui sempre falando sobre o nosso trabalho, até o podcast inteiro foi sobre a nossa vida, a gente não consegue fugir muito de produção de vídeos. Exato. E tal. Então a gente está com alguns convidados que estão relacionados a essa área de produção de vídeo, cinema, essas coisas. Exato. E a gente está tentando inovar, até porque o fato da gente trazer nossas mulheres aqui, né, a Lorena e a Bia, vai ter um papo diverso. A gente não... Com certeza vai falar de tudo. A gente não entende muito nem de artes visuais, nem de pedagogia. A gente tem só ideias. Então a gente vai trazer... A gente sabe produzir vídeos, vamos nessa. A gente sabe produzir vídeos. Entra um pouco de artes ali em produzir vídeos, né? Entra. Mas agora, se me der uma tinta acrílica na mão e falar pinta... Tá lascado. Aí eu vou ter que chamar ela. Minha universitária. Bom, pessoal, mas basicamente é isso. Foi um prazer estar contigo aqui hoje, Nicolas. Os próximos vão ser com certeza tão bons quanto esse. E, bom, para não esquecer, esse foi um podcast produzido por VMark Vídeos e eu espero que você tenha gostado, que o nosso conteúdo tenha agregado de alguma forma para você. Muito obrigado novamente, deixe seu like, curte, compartilhe e tchau!